Bom dia, queridos. Hoje é um domingo. Normalmente eu não faço as devocionais aos domingos, porque todo mundo tem as suas igrejas para participarem e tal. Eu faço geralmente de segunda a sexta, mas por conta do momento que nós estamos vivendo, de urgência, por essa comunhão mais íntima, mais próxima com Deus, eu estou aqui fazendo essa devocional para vocês. Ontem, no sábado, eu fiz uma live junto com a minha família, num encontro de oração através do meu Instagram, e o meu desejo é de fazer todos os dias agora essa live. Ontem ficou um pouco maior, mas eu quero fazer uma live não muito grande, de no máximo talvez meia hora, para a gente estar junto orando, louvando um pouco a Deus. Então no final desse vídeo eu vou deixar o meu Instagram para você poder saber, e na hora que a gente se conectar, a gente poder estar junto para compartilhar. Eu queria ler com vocês um texto que se encontra no livro de Neemias, no capítulo de número 1, a partir do verso 2, que diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando vi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Esse texto fala que Neemias, que pertencente ao povo de Israel, de Judá, ele se comunica com... Ele estava no cativeiro, ele havia sido levado para o cativeiro, e nesse tempo que ele estava no cativeiro, ele era copeiro do rei. E nem todos os judeus foram levados para o cativeiro, alguns foram deixados na cidade, entregues às traças, completamente humilhados, destruídos, né? Como ele diz aqui, os muros da cidade estavam quebrados, destruídos, ou seja, a cidade estava aberta, não tinha mais proteção nenhuma, muitas pessoas doentes, passando vários tipos de sofrimento. E esse texto diz aqui que quando Neemias, que estava no palácio, numa condição tranquila, na presença do rei, desfrutando de tudo que ele podia, do bom e do melhor, ele soube de algumas pessoas que vieram, do irmão dele que havia vindo de Judá, juntamente com os outros homens. Ele perguntou para ele como é que está o pessoal que não foi levado para o cativeiro e ficou na cidade. Eles disseram: olha, a situação deles é muito difícil, é muito complicada. Eles estão em profunda miséria, eles estão realmente passando tempos dificílimos de sofrimento. E o texto diz que quando Neemias toma conhecimento disso, sabe o que ele faz? Ele chora. Ele começa a clamar a Deus, ele começa a jejuar, ele começa a se envolver com a dor e o sofrimento daqueles seus irmãos que haviam ficado em Jerusalém, passando por aquele tipo de privação. Queridos, é momento da gente se unir para estar orando, para estar jejuando. Nós estamos diante de uma realidade seríssima. As pessoas não se deram conta da gravidade do problema que nos envolve. As autoridades estão tentando fazer o melhor, mas eles têm consciência de que estão lidando com um inimigo muito maior do que jamais imaginaram um dia ter que combater. A verdade é que não existe nenhum lugar do mundo preparado para o que a gente tem para enfrentar pela frente. Eu não quero com isso gerar pânico em vocês, mas eu quero conscientizar vocês da necessidade da gente voltar-se para Deus, orar, clamar a Deus, jejuar. A gente não pode continuar achando que o problema que nos cerca é de ordem econômica. Esqueçam, e essa questão da economia é o fator menor quando se fala de vidas. A gente precisa, nós precisamos nos libertar desse materialismo diabólico que vem consumindo o coração de muita gente.
Eu não estou dizendo que a gente não tem necessidade de ter comida, de ter alimento. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ficar deixando que isso ocupe o nosso coração nesse momento. É tempo da gente abdicar de todo esse materialismo que vem rondando o coração de milhares de pessoas. Nós estamos falando do continente europeu, que tem a sua história, a sua infraestrutura, tudo muito bem estruturado. Eu quero insistir com vocês, orem a Deus, busquem a Deus, se voltem para Deus. Você que é cristão, que está se afastado, volte a sua comunhão com Deus. Você que não é cristão, que não acredita, talvez não tem nenhuma religião, mas pelo menos volte-se para Deus, fala: Deus, me ajuda, me dá uma direção. O que nós estamos vivendo, o dinheiro não vai poder dar conta, a medicina, a ciência não vai poder dar conta, só uma ação sobrenatural de Deus. Precisamos levar isso muito a sério. E o sentimento que é preciso ter no nosso coração é esse sentimento de compaixão, como de Neemias. Estava num lugar de conforto, estava num lugar muito bem estruturado, mas ele diz que ao ouvir aquelas notícias, ele teve empatia. Ele chorou, ele jejuou, ele lamentou não um dia, mas muitos dias. Queridos, eu queria convidar você para se unir conosco nessa batalha, nessa luta pelo mundo. O mundo vive um caos e nós precisamos nos unir em oração. É hora de você colocar de lado o seu orgulho, colocar de lado a sua altivez, porque infelizmente eu preciso dizer para vocês, quer queiramos ou não, como a Bíblia diz, todo joelho vai ter que se dobrar. Toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é o que a palavra de Deus já disse. Toda língua vai confessar. A pergunta é até quando, em que momento a gente vai precisar chegar para poder fazer isso? Será que a gente vai ter que fazer igual o Faraó, onde Deus lança uma única praga? Não estou dizendo com isso que Deus está lançando uma praga sobre o mundo, não. Estou dizendo isso aí, na verdade, é consequência do pecado, da degradação da humanidade. Isso é um processo. E, gente, não tem nada a ver com a natureza. Esquece, a natureza tem um Criador. O Criador é Deus. A natureza é mais uma criatura como eu e vocês. Como eu e você. A gente tem que se voltar para o Criador dos céus e da terra. A gente tem que parar de ficar mediando, não tem nada de cristal, não, é Deus. A gente tem que se voltar para Deus com o nosso coração quebrantado. Então eu queria convidar você, em nome de Jesus, para se unir a gente nessa campanha de oração. Se vocês puderem participar das nossas lives, você todos os dias, 18 horas, como eu falei, no horário aqui da Áustria, e no horário do Brasil são 2 horas da tarde, ou 4 horas de fuso horário, horário de Brasília. Então eu desejo que Deus possa tocar teu coração, que você possa acordar. Como eu falei, não é preciso que aconteça como aconteceu no Egito, onde Deus precisou mandar 10 pragas para que Faraó entendesse que não dava para lutar contra algo maior do que ele. A primeira praga já era suficiente, transformar a água em sangue. O rio Nilo se transformou em sangue, acho que já era suficiente. Mas me parece que para alguns de nós vivem como se fosse Faraó, com um coração duro, até o momento em que a gente vê que uma coisa que a gente ama muito, a gente vê perder, aí a gente se quebra. Não é necessário fazermos isso, queridos. Temos que nos colocar diante de Deus, pedindo para que Ele tenha misericórdia de nós. O mundo tem vivido como se não houvesse um Criador. O mundo tem vivido como se o mundo fosse obra do acaso, uma explosão. Esqueçam, existe um Criador e é tempo da gente voltar para Ele urgentemente.